Olá, lindinho da Pro. Olá, lindinha da Pro. E aí, prontos para mais um capítulo aqui do nosso estudo? Vamos iniciar de onde paramos na aula anterior. Estamos aqui estudando quais são as garantias constitucionais aos membros do Ministério Público. Então, vamos iniciar aqui com a terceira garantia. A terceira garantia que a Constituição assegura para o membro do Ministério Público é a irredutibilidade dos seus subsídios. Porém, traz algumas ressalvas. O subsídio fixado segundo o artigo 39, parágrafo 4º, e se você for lá no artigo 39, parágrafo 4º, você vai ver que esse subsídio é estipulado em parcela única, não existem adicionais, auxílios, prêmios, nada disso. O subsídio é uma parcela única, sem qualquer discriminação no sentido de detalhamento. É uma parcela única. Essa irredutibilidade de subsídio que a Constituição garante ao membro do Ministério Público, ela possui algumas ressalvas. O texto traz alguns artigos, incisos e alíneas, falando quais são essas ressalvas. Inclusive, eu esqueci de avisar na nossa primeira aula, mas você que é aluno safo, você que é aluno que vai mais além, você que é um lindinho e lindinha da Pro, que sempre está ligado naquilo que a Pro escreve, aí na descrição do vídeo, você já deve ter percebido que tem aí um link do Google Drive para você acessar o material da aula, que é aquela nossa famosa legislação para anotar. E eu fiz uma aí especial das funções essenciais da justiça, do artigo 127 até o 135 da nossa querida Lei Mãe, da nossa querida Lex Mater. Então você vai encontrar aí. E eu fiz algumas inserções, fizemos algumas inserções aí sobre alguns artigos que são citados conforme a explanação do assunto, funções essenciais da justiça é desenvolvida aí no texto constitucional. A gente fez aí os implantes dos artigos ou dos assuntos, quais são as tratativas que esses artigos vêm aí adicionar para o nosso estudo aqui acerca do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia Pública e também da Advocacia Privada. E com relação à garantia de irredutibilidade dos subsídios, vou retornando aqui depois desse parêntese, percebemos o seguinte, que tem algumas ressalvas. A primeira delas é o que fala o artigo 37, lá no inciso 10 e 11. O artigo 37, inciso 10, ele vai falar sobre a remuneração do servidor público. E o inciso 11 do artigo 37 é muito famoso, é bastante conhecido para nós, os concurseiros, que é o inciso 11, inclusive enorme, que trata a respeito do teto, do limite constitucional à remuneração dos agentes públicos. É bem grandinho, depois você vai lá, ou vai lá agora, dá uma pausa aqui e vai lá agora no inciso 11 do artigo 37 da Constituição e dá uma lida e faz suas marcações, usa lá a nossa metodologia do dividir e conquistar, para poder ter aí no seu material tudo bem esmiuçado do que se fala, lá no inciso 11 do artigo 37, e está lá também, aliás, está aqui nesse nosso material também as outras ressalvas que o texto constitucional traz. Uma delas está lá no artigo 150, inciso 2. Esse artigo 150, inciso 2, na verdade, vai falar a respeito de uma proibição que a Constituição faz.
O artigo 150, inciso 2, afirma que é proibido, que é vedado tratamento diferenciado para os contribuintes que, digamos assim, digamos que na pirâmide dos contribuintes do lado do direito tributário, o A e o B estão no mesmo patamar, estão no mesmo nível da pirâmide. Então, esse artigo 150, inciso 2, proíbe que as pessoas que estiverem em um mesmo nível, tributariamente falando, recebam tratamento diferenciado. Então, aqui nessa seara, a Constituição Federal garante ao membro do Ministério Público a irredutibilidade do seu subsídio, porém ela traz essa ressalva do artigo 152. Basicamente ela está dizendo assim, olha, membro do Ministério Público, eu garanto a você a irredutibilidade do seu subsídio, porém você não receberá tratamento diferenciado com relação àquele que está no mesmo nível da pirâmide. Tributariamente falando, você não vai receber um tratamento diferenciado por causa disso, porque você é um membro do Ministério Público. Ficou claro aí, pessoal? Então, o que mais que a gente traz aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa pesquinha. Uma outra ressalva quanto à irredutibilidade do subsídio do membro do Ministério Público é o que se trata lá no artigo 153, inciso 3. Lá está falando sobre os impostos que são de competência da União. E lá está falando sobre o imposto de renda. O artigo 153, inciso 3, está nos falando a respeito da existência do imposto de renda, né? Demonstrando que o imposto de renda é um dos impostos que é de competência da União. Então, sobre o subsídio do membro do Ministério Público, pode incidir o imposto de renda. É isso, trocando em miúdos, em outras palavras, que o texto constitucional está falando aqui nessa alínea C que estamos estudando aqui. E o que mais que a Constituição vai trazer? Também ainda fazendo alusão ao artigo 153, só que dessa vez ao seu parágrafo 2º. O parágrafo 2º, em verdade, ele traz a permissão, porque o artigo 153, parágrafo 2º, ele diz que há progressividade. Ele fala que o imposto de renda, ele é um imposto progressivo, e essa progressividade do imposto de renda pode incidir sobre o subsídio do membro do Ministério Público. Ficou claro? Ficou claro esse ponto para vocês? Lembrando que sempre vocês podem voltar ao vídeo, lembrando também que vocês podem alterar a velocidade do vídeo para mais ou para menos, para ajustar aí a compreensão, a forma que vocês entendem que é melhor para vocês absorverem o conteúdo daquilo que a gente está estudando aqui. Então, em verdade, o artigo 153, parágrafo 2º, mais especificamente o inciso 1, ele vai falar não só da progressividade do imposto de renda. O imposto de renda, ele não é um imposto somente progressivo. Você vai dar uma olhadinha lá, você vai ser curioso, vai dar uma pausa aqui e vai ler o artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º, para você perceber, além da progressividade, o que mais o imposto de renda é. E essas características, além da progressividade que estão escritas lá, elas têm permissão constitucional para incidir por sobre o subsídio do membro do Ministério Público, apesar de essa mesma Constituição garantir que ele é irredutível, porém, ele pode sofrer essas deduções aqui que o próprio texto da lei constitucional traz aqui para nós. Corretinho, gente? Como já estamos com quase 10 minutos de vídeo e esse assunto aqui realmente precisou ser bastante esmiuçado aqui por nós,
para que fique bastante detalhadinho, esmiuçado também, para a gente poder absorver e se descer para a nossa prova com isso, tinindo de 10 aí no nosso cérebro para poder fazer o xizinho lá na letra certa. Vamos encerrar por aqui e na próxima aula a gente continua. Não esqueça de dar aquela moral para a Pro. Como é que você dá moral para a Pro aqui no YouTube? Dê a sua moral, ó, no joinha, clicando aí, ó, naquele lindinho polegar para cima, que se você não apertou ainda, ele tá, coitadinho, branquinho, transparente, sem cor. A vida tem que ter cor. Dá uma corzinha aí no polegarzinho, apertando nele, para ele ficar preenchidinho, para ele não sentir um vazio na sua existência. Tá bom, então? Então, daqui a pouquinho a gente volta com a continuação aqui dos nossos trabalhos. Beijo da Pro.